Olá, eu sou a Rosângela Leite e estamos aqui em mais um episódio do podcast Unificados. Nós tivemos um podcast aqui do Plebiscito Popular, onde tivemos várias questões. Então, trouxemos mais uma vez aqui o Vitor Hugo. Ele vai explicar para a gente a questão do imposto de renda, que tiveram muitas dúvidas. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, Rosângela. É um prazer estar aqui novamente para discutir esse tema tão importante que é a questão do imposto de renda, né? E quais os impactos que isso pode ter para os nossos projetos de país e para a classe trabalhadora. Fala aí como que podemos fazer sobre a questão do imposto de renda, porque a dúvida das pessoas é referente a taxar as grandes fortunas, que hoje em dia os trabalhadores acham que quem ganha 6, 7, 10 mil são super ricos. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Sim, claro. O projeto de lei que foi enviado de reforma do imposto de renda, ele, de um lado, reduz a arrecadação sobre os mais pobres, ou melhor, sobre os salários mais baixos, ou seja, ele vai isentar quem ganha até R$5.000 de imposto de renda e vai isentar parcialmente quem ganha entre 5 e 7 mil, né? Então, vai ser beneficiado, ou será beneficiado, todo mundo que ganha até R$7.000, né? Isso dá, pelos cálculos do governo, cerca de 10 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas por essa diminuição de imposto, tá? Acontece que, para diminuir imposto de um lado e manter a estrutura do Estado, tem que aumentar de outro, né? E aí o governo está propondo aumentar imposto sobre quem é super rico, ou sobre as maiores rendas. E qual que é a definição do projeto de lei sobre quem vai pagar mais imposto hoje? Quem ganha acima de R$50.000 por mês, né, que dá 600 mil por ano. Veja, então, a pessoa que na hora de fazer seu imposto de renda, declarou lá as suas rendas todas, rendas de salário, rendas de aluguéis, rendas de capital, rendas de patrimônio, porque a pessoa para ter uma renda de R$50.000 por mês não tem só renda de trabalho, né? E ao declarar tudo isso, deu mais de 600 mil por ano, ela vai ter uma alíquota mínima para pagar, tá? Essa alíquota ela começa em 2,5% a partir de quem ganha 600 mil por ano, 50 mil por mês, né? E vai até 1.200.000 e aí passa a ser de 10% para quem ganha acima de 1.200.000 por ano. Tá? Então, ou seja, quem ganha mais de 1.200.000 por ano vai pagar no máximo 10% de imposto de renda. Tá? E você vai falar, nossa, Vitor, mas como assim, né? Se a gente tem gente que paga 27,5% de imposto de renda, já aqui com 10 mil reais de salário, e você está me dizendo que tem gente que ganha 1.200.000 por ano, né? Ou seja, 1 milhão de reais, 100 mil reais por mês, e não paga nem 10% de imposto de renda. Exatamente, pelos cálculos do governo, a alíquota média, né? Ou seja, a taxa, a porcentagem paga em média por quem ganha mais de 50 mil por mês é próximo de 2%. Né? E hoje em dia essas pessoas, os grandes fortunas, têm iate, têm mansões e não paga praticamente nada. Isso, mas vamos separar. A gente está falando só de imposto sobre renda, tá? Não sobre patrimônio. Iate, jatinho, helicóptero, isso seria IPVA, que realmente não incide sobre iate, não incide sobre helicóptero, etc. Esses patrimônios não pagam IPVA, o que também é um absurdo. O que o governo está propondo é só mudar o imposto de renda. Tá? Ou seja, hoje quem ganha mais de 50 mil reais por mês, mais de 100 mil reais por mês, paga muito menos imposto do que um professor, do que um policial, do que um enfermeiro, né? Então, é essa distorção que o governo quer corrigir, na verdade. Veja, o governo não está propondo aumentar imposto nenhum, que, na minha opinião, inclusive, é discutível, sabe? Essa proposta do governo, eu diria até que é muito tímida, sabe? Porque se você tem gente que ganha 10 mil reais por mês e entra na alíquota de 27,5%, ou seja, se ele ganha 10 mil reais por mês, ele vai pagar 2.700 de imposto de renda, fazendo um grosso modo, né?
Agora, a pessoa que ganha 50 mil paga 2,5%, 2,4% de imposto de renda, está errado. Com a proposta do governo, vai passar a pagar só 10% ainda é uma alíquota menor do que... Errado e injusto, né? Errado e injusto, boa. Isso é importante, porque essa proposta tem muito a ver com justiça tributária, porque ela não aumenta a arrecadação do governo. O governo não vai ganhar, não vai arrecadar mais, porque ele está deixando de arrecadar de uma base maior de pessoas que pagam, que tem salário menor, para arrecadar de uma base menor de pessoas. O cálculo do governo é que são 140 mil pessoas que vão passar a pagar, né, até 10% de imposto de renda mínimo. E isso afetaria bastante na questão que ajudaria, na verdade, né? A questão melhoraria a saúde, né? O SUS, escolas, as faculdades, hoje que o governo é público, né? Que muitas pessoas dependem das faculdades aí gratuita, né? Que ajuda milhões, milhares de pessoas. Sim. Impactaria bastante nessa questão. Não necessariamente, sabe, Rô? Porque, de novo, o governo não vai aumentar a sua arrecadação. A receita do governo, quanto ele arrecada, vai continuar igual. O que ele vai fazer é, hoje, quem tem menores salários vai deixar de pagar esse tipo de imposto, que é o imposto de renda, e quem é super rico e paga pouco desse imposto, vai pagar um pouco mais. Agora entendi. Entendeu? Então, é uma questão muito mais de justiça tributária, como você tinha falado antes, porque o que é a justiça tributária? Acho que é legal a gente pensar essa questão dos impostos, porque a gente tem muita confusão criada na cabeça do povo, né? Sim, o pessoal teve bastante dúvida nessa questão. O que é a questão tributária, né? O governo... Bom, primeiro é importante a gente pensar o seguinte. Se não existisse governo, se fosse só mercado, né? O nosso país, e tem simulações que conseguem fazer isso, verificar o nível de desigualdade pelo índice de Gini, que é um indicador de desigualdade. Se existisse só o mercado e não existisse governo, nossa desigualdade seria muito maior. Tá? Aí o governo entra fazendo o que primeiro? Arrecadando. Colocando imposto em determinadas operações. Tá? Então, o caso do imposto de renda é bem claro. Né? Quem ganha já mais de R$ 7.500 já entra na alíquota, na faixa máxima de taxa de imposto de renda. Tá? Mas quem ganha até R$ 7.000, R$ 7.500, muitas vezes está ganhando só renda de trabalho, é salário. Ou é salário, ou é o pequeno empresário e tal. Agora, quem é super rico, que às vezes nem trabalha, mas tem renda do quê? Tem renda de aluguel, tem renda de investimento financeiro, tem renda porque é dono de uma empresa, mas é dono do capital. Ele nem aparece na empresa porque quem faz a gestão é o gerente que ele contratou. Ele só vai lá para raspar o caixa, né? Isso aí ele ganha como distribuição de lucro. Todas essas rendas hoje não são tributadas, né? Então, entra no imposto de renda como isento e a pessoa não paga imposto de renda nenhuma necessariamente. Então, na prática, quem se beneficiaria melhor é o trabalhador, por exemplo, da base, que quando você ganha até R$5.000, você não paga imposto, você tem um poder melhor de compra. Isso. Você consegue fazer coisas que, por exemplo, não só na alimentação, mas você consegue sair mais com a família, ter um poder de compra melhor no mercado. Perfeito. Porque o imposto de renda que ele pagava, ele vai deixar de pagar. Né? E esse dinheiro que é para o governo vai passar a não vir mais desse trabalhador, vai vir dos super ricos, que hoje não pagam imposto, né? Ou pagam muito pouco. Tá? Então, veja que o Estado vai continuar, o projeto de lei que foi proposto, o Estado vai continuar do mesmo tamanho de arrecadação. Tá? Então, não necessariamente isso vai significar mais investimento do Estado, significa apenas justiça tributária. Por que a gente fala em justiça tributária? Porque, como eu estava trazendo antes, né? O governo, quando ele decide cobrar imposto, ele decide penalizar algum setor da sociedade e, ao escolher esse setor para cobrar o imposto e não outro, ele beneficiou o outro por tabela, né? Então, assim, eu vou cobrar imposto... Vamos dizer que nós dois somos um país, né? E o governo resolve cobrar de você e não de mim. Resolve cobrar imposto só de mulheres. Você está sendo prejudicado e eu estou sendo beneficiado, certo? Agora, se o governo fala, não, todo mundo vai pagar a mesma coisa, aí nós vamos estar igual. Tá? Agora, se o governo fala, não, agora quem vai pagar é só os homens e não as mulheres.
Veja que a hora que o governo decide de quem vai cobrar imposto, ele está tomando uma decisão política, né? Decidindo, penalizando alguns e beneficiando outros. O que é um sistema tributário que a gente considera mais justo ou progressivo? É aquele sistema tributário que cobra de quem tem mais, proporcionalmente mais de quem tem mais, e gasta proporcionalmente mais com quem tem menos. Tá? Então, ou seja, na hora de arrecadar impostos, eu vou tirar de quem tem mais, e na hora de gastar, eu vou fazer para quem tem menos. Vou fazer escola, vou fazer transferência de renda, vou fazer hospitais, para pessoas que não têm plano de saúde, por exemplo. Mas na hora de arrecadar, eu também estou fazendo escolhas, né? Na hora de decidir de quem que eu vou cobrar imposto. Então, o que estava acontecendo com o imposto de renda especificamente? A base maior que estava pagando imposto são a de trabalhadores de renda média e baixa renda. E os super ricos não estavam. Então, isso a gente chama de um sistema injusto. Porque quem tem que pagar mais é quem tem mais. Tá? E isso eu estou falando, de novo, só do imposto de renda. Porque se a gente abrir e olhar outros impostos, por exemplo, o pequeno comerciante, a lanchonete aqui debaixo do prédio, cada salgado que ele vende, ele paga ICMS. Paga o imposto de circulação de mercadorias nesse salgado, sabe? Agora, o grande fazendeiro que exporta soja, ele está isento de ICMS. Pela Lei Candir desde os anos 90. Então, será que isso é justo? Não. Né? A gente tem que fazer essa... Eu fiz um cálculo, porque saiu a notícia de que o presidente da Argentina, que é um presidente de extrema-direita, resolveu mexer um pouco lá no imposto de exportação da soja. E reduziu de 34% para 25% o imposto de exportação da soja. E aqui o exportador de soja não paga nada. Né? Então, veja, se a gente aplicar... Aí eu fiz um cálculo rápido assim, que se a gente usasse as mesmas tarifas que a Argentina cobra dos seus exportadores, veja, não estou falando de nenhum outro país, estou falando da Argentina, que também exporta produtos primários como a gente. E que é um país latino-americano como o nosso, uma formação muito parecida com a nossa. O governo teria um aumento de arrecadação de 170 bilhões de reais. Isso significa um Bolsa Família quase por ano. A mais. Veja que... Agora, quando o governo fala, não, eu não vou cobrar imposto da soja, por quê? Porque eu preciso de uma soja competitiva no mercado internacional, preciso de uma soja que seja mais barata para conseguir exportar, ele está fazendo uma opção de não cobrar imposto daqui, mas cobrar de outros lugares. Né? E que torna o sistema tributário mais regressivo, né? Do ponto de vista de que os grandes fazendeiros de soja teriam mais capacidade de pagar imposto do que o dono de uma lanchonete da esquina. Tá? Sim. Então, eu nem estou abrindo esses outros impostos, né? Como você também falou. E por que o dono qual que é o carro popular hoje em dia? Zero. Hoje em dia está difícil ter carro popular zero, né? Todos os carros estão caros, parece. Mas um carro popular de zero hoje antigamente era o Palio, o Gol, agora não tem mais esses carros, né? Tem mais assim, semi-usado, usado. Mas você pega um carro de 10 anos, né, de idade, né? Um carro produzido em 2015. Ele vai estar pagando IPVA. Né? Vai estar pagando imposto todo ano. E a gente não consegue nem colocar no seguro mais. Nem o seguro aceita. Às vezes nem o seguro aceita, mas IPVA tem que pagar. Tem que pagar. Aí o dono de um jatinho não paga IPVA sobre o jatinho, o dono do helicóptero não paga IPVA sobre o helicóptero, o dono de uma lancha, de um iate, não paga IPVA sobre o iate. Por que essa diferenciação? Né? E veja, de novo, a pessoa que tem um carro popular com 10 anos de idade, ele tem muito menos renda e patrimônio do que o cara que tem um iate. Se a gente fosse por justiça tributária, teria que primeiro cobrar o iate e depois decidir se vai cobrar o dono do carro popular o imposto, né? Então, tirando que você vai comprar o carro, você vai fazer 30, 48 vezes e você paga 2, 3 carros. Até você terminar de pagar, o carro já está velho. Você vai ter que fazer outra dívida e assim. Exato. Tirando essa parte da especulação financeira em cima, né? Não, mas é isso. Então, quando a gente fala de justiça tributária, a gente poderia estar falando de muito mais coisas. O governo deveria estar pautando muito mais coisas. Mas o nosso sistema tributário já é tão injusto que mesmo uma medida
simples, assim, bem focalizada, só no imposto de renda, que não vai aumentar a arrecadação do governo, que é absurdo, assim, vai beneficiar 10 milhões de pessoas e prejudicar só 140 mil, sabe? Mesmo isso, ainda é polêmico no Brasil. É polêmico porque quem ganha mais não quer tirar um centavo do bolso, né? Exatamente. Tem poder de pressão, faz lobby e etc. Por isso que, apesar de ser um projeto do governo, um projeto de lei que tem a força do executivo, está defendendo ele, os movimentos sociais decidiram também construir uma força de baixo para cima, né? Que é o plebiscito, para conscientizar a população sobre a importância de um projeto como esse e permitir a gente estar fazendo esse tipo de debate, né? De falar que, olha, apesar de ser um ponto bem restrito ainda, né? Só focado no imposto de renda, ainda deixa fora uma reforma que precisaria fazer no IPVA para cobrar de mais gente que hoje é isenta, que são os donos de jatinho, de helicóptero. Outro imposto que é muito subestimado no Brasil, que é muito pouco cobrado, é o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Rural, é como se fosse o IPTU do rural, né? Ele é muito pouco cobrado, os grandes fazendeiros praticamente não pagam imposto pela terra, pela propriedade que eles têm, de tão barato que é o ITR, sabe? É uma coisa que precisaria também mudar. O imposto sobre herança, né? Então, a hora que vai ser transmitido, não é o não é o ITBI. ITBI é o imposto quando eu vou vender uma casa para alguém. Eu estou falando do ITCMD, que é o imposto de transição de causas mortes e tal, não sei o quê. Esse imposto, ele é muito baixo também, comparado com outros países, sabe? E ele é uniforme, então assim, se eu tenho uma casa e vou deixá-la para o meu filho vai pagar a mesma alíquota de imposto sobre herança de um milionário, sabe? Do dono do Itaú, que vai deixar a herança para os seus filhos, uma herança bilionária. Completamente injusto. Injusto, e assim, eu não estou falando aqui de que eu acho injusto. Em nenhum outro país o sistema tributário é tão regressivo. Você pega a França, a Alemanha, Estados Unidos, as grandes potências econômicas, que para ser potências precisaram ter um Estado forte, né? Um Estado forte dando apoio à população, dando apoio aos empresários para desenvolver o país. Eles arrecadaram muito através disso, cobrando mais de quem tem mais e não cobrando mais de quem tem menos, né? Então essa é uma pequena medida, esse projeto de lei do imposto de renda é uma pequena medida bem restrita, mas que aponta um caminho para onde a gente tem que trilhar e muita coisa ainda, sabe? Falando nesse ponto, tem até a questão mesmo do Congresso, do pessoal que a gente vota e deixa lá, que tem auxílio aluguel, auxílio paletó, auxílio gasolina. E um trabalhador hoje de base ganha R$ 2.235. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar a gasolina, o IPVA, como a gente já falou, e inúmeras questões. Para você ver agora, o filho do Bolsonaro está fora do país, está sendo sustentado por nós e fazendo tudo contra o país, que se diz patriota e que fala que é a favor do Brasil. Sim. Que a gente está vendo que é o contrário. Sim. Aí você está entrando também na outra ponta do sistema tributário, né? A gente estava falando só de como o governo, ao definir de quem ele vai arrecadar o Estado, na verdade, né? Ao definir de onde ele vai arrecadar o imposto, ele pode ser mais justo ou mais injusto. Mas isso também dá na outra ponta, que é na forma como o governo vai gastar o dinheiro, né? Então, quando resolve gastar com uma série de benefícios e penduricalhos para o Congresso Nacional, está gastando bem ou está gastando mal? Está sendo mais progressista ou está sendo mais regressivo, né? Quando vai gastar com o judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo, né? Embora a gente tenha um limite constitucional de que nenhum juiz, nenhum servidor público pode ganhar mais do que o salário do juiz do Supremo, que é de R$ 44 mil, o que já é muito para a realidade brasileira. A maioria da população brasileira ganha até 2 salários mínimos e meio. A maioria, estou falando 70%, 75% da população brasileira. Ganha até 2 salários mínimos e meio. A Constituição ainda deixa que um juiz do Supremo ganhe R$ 44 mil. E mesmo assim, os juízes ganham muito mais que isso, porque colocaram fora do salário um monte de penduricalho. E muitos juízes ganham mais de 100 mil por mês, que é justamente quem vai ser, no final, afetado pela reforma do imposto de renda também. Por isso que estão muitos engavetando o projeto. Claro. Para não ir para frente. E
tocando nessa questão, a gente está falando para vocês aí que estão ouvindo nosso podcast e nos nossos sindicatos dos químicos unificados, nas sedes, subsede, nós temos urna, que a gente está acolhendo o voto de todo mundo. É hora de pressionar o Congresso, conversar com o seu coleguinha do trabalho, na igreja, tá no aniversário, leva, vamos votar e pressionar o governo, porque essa reforma ela vai ajudar a impactar todos os trabalhadores brasileiros. E justamente esses que estão lá em cima e que querem engavetar o projeto são sustentados por nós, trabalhadores. Porque muitos deles que são empresários, que os trabalhadores estão lá no chão de fábrica, sofrendo assédio moral, assédio sexual, tendo problema de ansiedade, questão de burnout, que ultimamente está a questão muito forte nas empresas. E a gente está sustentando essas pessoas para estar lá. E elas estão lá voltando contra nós, né? E fazendo de tudo para que o povo não vá para frente. E essa questão do plebiscito é o momento de a gente se unir e ir para cima, porque só junto a gente vai conseguir pressionar o Congresso e conseguir mudar essa realidade. Esse é só um pontinho do iceberg que a gente pode mudar. Se todo o trabalhador tivesse uma consciência de que é trabalhador, que pode fazer uma certa mudança unidos no país, essas outras questões que a gente está falando aqui, inclusive, pode mudar mais para frente. Nossos filhos, nossos netos podem ter uma vida melhor, mais justa, né? Uhum. Com certeza. É importante as pessoas terem, né? Porque essa injustiça tributária que a gente tem hoje no Brasil, ela não começou do dia para a noite. Ela é resultado de séculos, né, de um país que foi formado baseado na escravidão, que super explora seus trabalhadores, que tem uma elite que é super privilegiada e que sempre usou o Estado a seu favor, né? Então, mesmo pequenas reformas como essa adquirem um caráter de radicalidade, porque a elite brasileira não quer ela é muito mesquinha, ela não quer ceder nada. Quando ela só quer ceder se é para outra elite de outro país. Agora, para fazer um país um pouco mais justo, um pouco mais soberano, ela não quer ceder para o seu próprio povo. Então, se não é gente organizado, se não é a população mostrar... E aí achei muito interessante usar essa ferramenta do plebiscito, sabe? Porque nós temos, de fato, no Brasil, hoje em dia, uma baixa cultura de participação, né? A população está pouco mobilizada, também está muito confundida, está sendo muito manipulada, né? E essa é uma pauta, por ela ser muito fácil de ser entendida, é isentar quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda e parcialmente quem ganha até 7 mil, né? Só que para isso os grandes vão ter que pagar a conta, senão não tem como fechar a conta. Então é uma pauta muito simples das pessoas perceberem que é boa para elas, mas elas precisam fazer o mínimo para mostrar que elas estão apoiando. E esse mínimo é deixar seu voto na urna, fazer seu apoio ao plebiscito, né? Para que a gente possa mostrar aos poderosos de que, olha, nós estamos sim junto e organizado para defender essa pauta, né? Ô, Vitor, o pessoal também fala muito sobre essa questão. Mas o governo já arrecada muito dinheiro e não tem por onde gastar, só fica fazendo coisas que não tem nada a ver. Como que isso impacta na realidade? Sim. Primeiro, quando a gente compara com outros países, o Brasil tem um nível de arrecadação em comparação à sua própria economia na média, sabe? A média é de 35%, o Brasil está ali em torno dos 34%, um pouquinho abaixo da média. 34% do quê, né? Ou seja, a arrecadação do governo representa 34% do PIB, da economia em geral, né? Países que têm muito menos arrecadação que isso, geralmente são países muito mais pobres. E países que têm arrecadação maiores que essa, são geralmente países que são muito mais ricos, né? Que é um contrassenso para essa ideia de que governo forte ou governo que arrecada muito que explora seu povo, né? Nem sempre. Às vezes ele arrecada muito justamente para conseguir desenvolver melhor o seu povo. Então você pega países como Suécia, Suíça, países do norte da Europa, ou os próprios países europeus, ou estão igual ao Brasil ou acima. Abaixo do Brasil são países mais pobres, sabe? Em média.
Isso é importante as pessoas saberem para não cair nesse mito de que o Brasil, o Estado arrecada muito. O Brasil arrecada na média. O problema é aquilo que a gente estava falando, arrecada mais de quem tem menos. E isso precisa mudar, porque aí quem tem mais e paga menos imposto, para continuar não pagando imposto, ele cria um mito. Fala, tá vendo? A gente já paga muito imposto. E nós dois que pagamos de fato muito imposto, a gente fala, realmente, os ricos têm razão, a gente paga muito imposto. Mas quem paga somos nós aqui embaixo, não eles que estão falando isso. E eles estão falando isso para a gente não deixar mudar, para não ter novos impostos sobre eles, para não ter mudança da estrutura tributária, porque daí a gente fica confundido com uma verdade que é, na verdade, uma meia-verdade, né? A gente paga muito imposto, às vezes, individualmente. A classe média baixa, os pobres, pagam, de fato, no Brasil muito imposto. Mas a média da arrecadação brasileira está dentro da média dos outros países. E, principalmente, a gente tem que pensar o seguinte. Nós sabemos que precisamos de escola pública, de saúde pública. 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. O que a gente vai fazer? Para ter um SUS que dê suporte a essas pessoas, tem que arrecadar dinheiro. Sabe? Se a gente quiser acabar com o SUS, aí beleza, diminui a arrecadação do governo, é isso que a gente quer. Sabe? Nós temos aí pela frente uma população que vai ser cada vez mais idosa, né? E aí nós já temos um desafio de abrir mais vagas em creches, vamos ter que ter um desafio de abrir lugares de socialização e de cuidado de idosos. De onde vai vir esse dinheiro? Então, vai muito do que cada país quer enquanto sociedade. Nós definimos, enquanto sociedade, na Constituição, que a gente quer saúde pública, educação pública, transporte, ou seja, direitos básicos para a maioria. Quem tiver dinheiro para pagar mais, para comprar um negócio melhor, um plano de saúde, uma educação melhor, tudo bem, mas o básico todo mundo vai ter e vai ser financiado, e vai ser pago pelo Estado. Então, o governo tem que arrecadar de algum lugar. A grande questão tem que arrecadar mais de quem tem mais, porque hoje arrecada muito de quem tem menos. E tem que mudar essa base, por isso o projeto de imposto de renda já mostra isso, né? O governo está dizendo, olha, mesmo sem arrecadar mais, eu ainda tenho muita desigualdade para mudar, para mexer, para melhorar, para corrigir, né? Agora, além disso, na minha visão, a gente tem que discutir seriamente que vai ter que ter um aumento de arrecadação também. E que não precisa vir dos mais pobres, nem dos trabalhadores. Pode vir de quem tem iate, pode vir dos exportadores, que não pagam ICMS para exportar, né? Então, tem uma série de benefícios que hoje existem para os mais ricos que podem ser tributados ainda para que a gente dê conta de melhorar os serviços públicos pela frente. Então, a gente tem que sair desse lugar de que o governo já cobra muito. Porque isso é uma forma que as elites brasileiras têm de fazer a gente continuar servindo de base de apoio para o sistema tributário que nós temos hoje, que é tão desigual. Sabe? E manter eles mais ricos. E manter eles mais ricos e pagando menos imposto. Estamos aqui finalizando mais um episódio do podcast Unificados. Agradecer mais uma vez a presença do Vitor Hugo, economista, do Sindicato dos Químicos Unificados. Foi um dia muito proveitoso, tiramos várias dúvidas. Se você tem alguma questão, deixa aí seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.